difícil, quando não encontramos as disposições requeridas para tanto. 5. Poderias dizer-nos por que Deus vos retirou tão jovem do seio da família, da qual eres a alegria e a consolação? Resp. Relede. 6. Poderias dizer-nos o que sentistes no instante da morte? Resp. Uma perturbação, não acreditava estar morta. Fiquei com toda a pena de deixar minha boa mãe. Eu não me reconhecia. Mas quando compreendi, não foi a mesma coisa. 7. Agora estás completamente desmaterializada? Resp. Sim. 8. Poderias dizer quanto tempo ficastes no estado de perturbação? Resp. Fiquei 6 de vossas semanas. 9. Em que lugar estáveis quando vos reconhecestes? Resp. Perto de meu corpo. Vi o cemitério e compreendi. Mãe. Estou sempre ao teu lado. Vejo-te e compreendo muito melhor do que quando tinha o meu corpo. Deixa, pois, de lado essa tristeza, pois não perdeste senão o pobre corpo que me havias dado. Tua filha está sempre aí. Não chores mais, ao contrário, rejubila-te, é o único meio de te fazer o bem, e a mim também. Nós nos compreenderemos melhor, dir-te-ei muitas coisas agradáveis, Deus me permitirá, nós oraremos juntas. Virás entre estes homens que trabalham para o bem da humanidade, tomarás parte em seus trabalhos, eu te ajudarei, isto servirá para o nosso mútuo adiantamento. Tua filha que te ama, Pauline. PS. Dareis isto à minha mãe. Ser-vos-ei grata. 10. Pensais que a convalescença de vossa mãe seja ainda longa? Resp. Isso vai depender das consolações que receber e de sua resignação. 11. Lembrais de todas as vossas reencarnações? Resp. Não, não de todas. 12. A penúltima ocorreu na Terra? Resp. Sim, eu estava numa grande casa de comércio. 13. Em que época foi? Resp. No reinado de Luís XIV, no começo. 14. Lembrais de algumas personagens desse tempo? Resp. Conheci o senhor Duque de Orleans, que comprava em nossa casa. Também conheci Mazarini e uma parte de sua família. 15. Vossa última existência serviu muito ao vosso adiantamento como espírito? Resp. Não me pôde servir muito porque não sofri nenhuma prova. Foi para meus pais, antes que para mim, um motivo de prova. 16. E vossa penúltima existência? Foi mais proveitosa? Resp. Sim, porque nela fui muito provada. Reveses de fortuna, a morte de todas as pessoas que me eram caras, fiquei só. Mas, confiante em meu Criador, tudo suportei com resignação. Dizei à minha mãe que faça como fiz. Que aquele que lhe levar minha consolação, por mim aperte a mão de todos os meus parentes. Adeus. Henri Murger. Nota: numa sessão espírita íntima, que ocorria na casa de um colega da sociedade, em 6 de fevereiro de 1861, o médium escreveu espontaneamente o seguinte: quanto maior espaço celeste, maior a atmosfera, mais belas as flores, mais doces os frutos e as aspirações são satisfeitas a lei mesmo da ilusão. Salve, nova pátria. Salve, nova morada. Salve, felicidade, amor. Como a pálida nossa breve estação na terra, e como aquele que soltou o suspiro de alívio deve sentir-se feliz por haver deixado o tártaro pelo céu. Salve a bonança verdadeira. Salve a tranquilidade legítima. Salve, sonhos realizados. Adormeci alegre porque sabia que ia despertar feliz. Ah! Obrigado aos meus amigos por sua doce lembrança. H. Murger. As perguntas e respostas seguintes foram feitas na sociedade, a 8 de fevereiro, 1. Quarta-feira passada viestes espontaneamente comunicar-vos em casa de um de nossos colegas e ali ditastes uma página encantadora. Entretanto, lá não havia ninguém que vos conhecesse particularmente. Quereis dizer, por favor,
o que nos proporcionou a honra de vossa visita. Resp. Vim fazer ato de vida para ser evocado hoje. 2. Fostes levado às ideias espíritas. Resp. Entre as duas, eu suspeitava, depois me deixava levar facilmente por minhas inspirações. 3. Parece que a vossa perturbação durou pouco, pois vos exprimis tão prontamente, com tanta facilidade e clareza. Resp. Morri com perfeito conhecimento de mim mesmo, consequentemente, não tive senão que abrir os olhos do espírito, tão logo se me fecharam os olhos da carne. 4. Esse ditado pode ser considerado como um relato de vossas primeiras impressões do mundo onde estás agora. Poderias descrever com mais precisão o que se passou em vós, desde o instante em que a alma deixou o corpo. Resp. Inundou-me a alegria, revi rostos queridos, que supunha perdidos para sempre. Apenas desmaterializado, só tive sensações quase terrenas. 5. Poderíeis dar-nos uma apreciação, do vosso ponto de vista atual, de vossa principal obra, La Vie de Bohème. Resp. Como quereis que, deslumbrado como estou pelos esplendores desconhecidos da ressurreição, eu faça um balanço dessa pobre obra, pálido reflexo de uma juventude sofredora? 6. Um de vossos amigos, o Sr. Théodore Peloquet, publicou no jornal Siècle de 6 deste mês, um artigo bibliográfico sobre vós. Poderíeis dirigir-lhe algumas palavras, bem como a outros amigos e confrades em literatura, entre os quais devem encontrar-se alguns crentes na vida futura. Resp. Dizei que o sucesso presente é semelhante ao ouro transformado em folhas secas. O que nós cremos, o que esperamos nós outros, perscrutadores insaciáveis da vida parisiense, é o sucesso, sempre o sucesso. Jamais os nossos olhos se erguem para o céu, a fim de pensar naquele que julga as nossas obras em última instância. Minhas palavras os mudarão. Não, arrastados pela vida impetuosa que consome crença e mocidade, ouvirão distraídos e passarão esquecidos. 7. Vedes aqui a Gerard de Nerval, que acaba de falar de vós. Resp. Eu vejo, e a Musset, bem como a amável e nobre Delpine. Vejo a todos. Ajudam-me, encorajam-me, ensinam-me a falar. Observação: esta pergunta foi motivada pela comunicação seguinte, que um médium da sociedade tinha escrito espontaneamente, no começo da sessão. Um irmão chegou entre nós, feliz e disposto. Ele agradece ao céu, como há pouco acabastes de ouvir, por sua libertação um pouco tardia. Muito longe, agora, a tristeza, as lágrimas e o sorriso amargo, em vosso meio, como percebemos muito bem agora, o riso jamais é franco. O que há de lamentável e realmente penoso na terra, é que é preciso rir, rir forçadamente de um nada, sobretudo na França, quando se estaria disposto a sonhar solitariamente. O que há de detestável para o coração que esperou muito, é a desilusão, esse esqueleto repugnante, cujos contornos em vão querem palpar, trêmula e inquieta, a mão só encontra ossos. Que horror! Para aquele que creu no amor, na religião, na família, na amizade, aqueles que podem impunemente olhar de frente essa máscara horrível que petrifica. Ah! Esses vivem, embora petrificados, mas os que cantam como boêmios, ah! Esses morrem bem depressa, viram a cabeça da medusa. Meu irmão Muger era destes últimos. Como vedes, amigos, doravante não vivemos mais apenas em nossas obras, e ao vosso chamado logo estaremos ao vosso lado. Longe de nos orgulharmos por esse ar de felicidade que nos envolve, viremos a vós como se ainda estivéssemos na terra, e Muger cantará ainda. Gerard de Nerval. O Espírito e as Rosas. Enviado de Nova Orleans pela Sra. B. Emma D., linda menina, morta aos 7 anos, após 6 meses de sofrimentos, quase não comia mais, nas últimas 6 semanas antes de falecer. 1. Evocação.
Resp. Estou aqui, senhora. Que quereis? 2. Saber onde estais, se sois feliz e por que Deus infligiu a vossa encantadora mãe as vossas irmãs tão grande mágoa, qual há de vos perder? Resp. Estou no meio de espíritos bons, que me amam e me instruem, sou feliz, muito feliz. Minha passagem entre vós era um resto de provação física. Sofri, mas esse sofrimento nada era, ele depurava minha alma e, ao mesmo tempo, devastava meu pobre corpo. Agora prendo a vida da alma, estou reencarnada, mas como espírito conservador. Estou num mundo onde nenhum de nós se demora senão enquanto duram os ensinamentos que nos são dados pelos grandes espíritos. Fora disto viajo, prevenindo desgraças, afastando tentações. Estou muitas vezes aqui. Há tantos pobres negros. Sempre os lamentei, mas agora os amo. Sim, eu os amo, pobres almas. Entre eles há muitos bons, melhores que seus senhores, e mesmo os que são preguiçosos devem ser lamentados. Minha mãe querida, muitas vezes eu vou até ela. E quando ela sente o coração fortalecido, fui eu quem lhe derramou o bálsamo divino. Mas é preciso que ela sofra. Ah! Mais tarde tudo será esquecido. E Lúcia, minha bem-amada Lúcia estará comigo antes de tudo. Mas os outros virão. Morrer nada é, nada, muda-se de corpo, eis tudo. Eu já não tenho esse mal que me fazia um objeto de horror para cada um. Sou mais feliz e, à noite, inclino-me sobre minha mãe e a beijo. Ela nada assente, mas sonha comigo e me vê como eu era antes de minha horrível doença. Compreendei, senhora, que eu sou feliz. Eu queria rosas do canto do jardim onde outrora ia dormir. Sugeri a Lúcia a ideia de nos oferecer. Eu gostava tanto das rosas. Por isso vou sempre lá. Tenho rosas aí, mas Lúcia dorme diariamente em meu antigo lugar e todos os dias venho para junto dela. Amo-a tanto. 3. Minha cara menina, eu não vos poderia ver? Resp. Não, ainda não. Não podeis ver-me, mas olhai o raio de sol sobre vossa mesa, vou atravessá-lo. Obrigada por me terdes evocado. Sede indulgente para com minhas irmãs. Adeus. O espírito desapareceu, por um instante fazendo sombras sobre o raio de sol que continuava. Tendo as rosas sido postas no adorado cantinho, 3 dias depois a médium, ao escrever uma carta, veio-lhe apenas a palavra obrigada, bem como a assinatura da criança, que a fez escrever: recomeça a tua carta, que pena. Mas estou tão feliz por ter um médium. Voltarei. Obrigada pelas rosas. Adeus. Ano 4, abril de 1861, número 4. Conversas familiares de além-túmulo. Alfred Leroy, suicida. Sociedade Espírita de Paris, 8 de março de 1861. O siècle de 2 de março de 1861 relata o seguinte fato: num terreno baldio, no ângulo do caminho dito da Arcada, que conduz de Conflans a Charenton, operários que iam ao trabalho, ontem pela manhã, encontraram enforcado num pinheiro muito alto um indivíduo que cessara de viver. Prevenido do fato, o comissário de polícia de Charenton dirigiu-se ao local, acompanhado pelo Dr. Josias, e procedeu às comprovações. Diz o Droit que o suicida era um homem de cerca de 50 anos, de fisionomia distinta, vestido de maneira conveniente. De um de seus bolsos retiraram um bilhete a lápis, assim redigido: 11h03 da noite, suba ao suplício. Deus me perdoará os erros. O bolso encerrava ainda uma carta sem endereço e sem assinatura, cujo conteúdo é o seguinte: sim, lutei até o último extremo. Promessas, garantias, tudo me faltou. Eu podia chegar, tinha tudo a crer, tudo a esperar. Uma falta de palavra me mata, não posso mais lutar. Abandono esta existência, desde algum tempo tão dolorosa. Cheio de força e de energia, sou obrigado a recorrer ao suicídio.
Tomo Deus por testemunha. Eu tinha o maior desejo de me desobrigar para com os que me haviam auxiliado no infortúnio. A fatalidade me esmaga, tudo se contrapõe a mim. Abandonado subitamente por aqueles que representei, sofro a minha sorte. Confesso que morro sem fel, mas, por mais que digam, a calúnia não impedirá que nos últimos momentos eu não atraia nobres simpatias. Insultar o homem que se reduziu à última das resoluções seria uma infâmia. É muito tê-lo reduzido a isto. A vergonha não será toda minha, o egoísmo me terá matado. Conforme outros papéis, o suicida era um tal Alfred Leroy, de 50 anos, originário de Vimoutiers, Orne. A profissão e o domicílio são desconhecidos e, depois das formalidades ordinárias, o corpo, que ninguém reclamou, foi para o necrotério. 1. Evocação. Resp. Não venho como supliciado, estou salvo. Alfred. Observação. As palavras, estou salvo, surpreenderam a maioria dos assistentes. Sua explicação foi pedida no desenrolar da conversa. 2. Soubemos pelos jornais do ato de desespero pelo qual sucumbistes e, embora não vos conheçamos, vos lamentamos, pois a religião exige que compartilhemos da dor de todos os nossos irmãos infelizes, e é para vos testemunhar simpatia que vos chamamos. Resp. Devo calar os motivos que me impeliram a esse ato de desespero. Agradeço o que fazeis por mim, é uma felicidade, uma esperança a mais, obrigado. 3. Podeis dizer, primeiramente, se tendes consciência de vossa situação atual? Resp. Perfeita. Sou relativamente feliz, não me suicidei por causas puramente materiais, crede que havia mais, como demonstraram as minhas últimas palavras. Foi uma mão de ferro que me agarrou. Quando encarnei na Terra, vi o suicídio no meu futuro. Era a prova contra a qual tinha de lutar. Quis ser mais forte que a fatalidade e sucumbi. Observação. Ver-se-á logo que esse espírito não escapa à sorte dos suicidas, malgrado o que acaba de dizer. Quanto à palavra fatalidade, é evidente que nele é uma lembrança das ideias terrenas, põe-se à conta da fatalidade todas as desgraças que não se podem evitar. Para ele o suicídio era a prova contra a qual tinha de lutar, cedeu ao arrastamento ao invés de resistir, em virtude de seu livre-arbítrio, e acreditou que estivesse em seu destino. 4. Quisestes escapar a uma situação deplorável pelo suicídio, ganhastes alguma coisa com isto? Resp. Aí está o meu castigo, a vergonha do meu orgulho e a consciência da minha fraqueza. 5. Segundo a carta encontrada convosco, parece que a dureza dos homens e uma falta de palavra vos conduziram à própria destruição. Que sentimento experimentais agora pelos que foram a causa dessa resolução funesta? Resp. Ó. Não me tenteis, não me tenteis, eu vos suplico. Observação. Esta resposta é admirável, pinta a situação do espírito lutando contra o desejo de odiar aqueles que lhe fizeram mal, e o sentimento do bem, que o impele a perdoar. Receia que esta pergunta provoque uma resposta que a sua consciência reprova. 6. Lamentais o que fizestes? Resp. Eu já vos disse que meu orgulho e minha fraqueza são a sua causa. 7. Quando vivo acreditáveis em Deus e na vida futura. Resp. Minhas últimas palavras o provam, marcho para o suplício. Observação. Ele começa a compreender sua posição, sobre a qual a princípio pôde ter uma ilusão, porque não podia ser salvo e marchar para o suplício. 8. Tomando essa resolução, que pensáveis que vos aconteceria? Resp. Eu tinha bastante consciência da justiça para compreender o que agora me faz sofrer. Por um momento tive a ideia do nada, mas a repeli bem depressa. Não me teria matado se tivesse tal ideia. Primeiro me haveria vingado. Observação. Esta resposta é, ao mesmo tempo, muito lógica e muito profunda. Se ele acreditasse no nada após a morte, em vez de se matar ter-se-ia vingado ou,
pelo menos, teria começado por se vingar. A ideia do futuro o impediu de cometer um duplo crime, com a do nada, o que teria a temer, se quisesse tirar a própria vida. Não mais temia a justiça dos homens e teria o prazer da vingança. Tal a consequência das doutrinas materialistas que certos sábios se esforçam em propagar. 9. Se estivesses bem convencido de que as mais cruéis vicissitudes da vida são provas muito curtas em face da eternidade, terias sucumbido. Resp. Muito curtas, eu sabia, mas o desespero não pode raciocinar. 10. Rogamos a Deus que vos perdoe e em vosso favor lhe dirigimos esta prece, a qual todos nos associamos. Deus Todo-Poderoso, sabemos a sorte reservada aos que abreviam os seus dias e não podemos entravar a vossa justiça. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Possa ela estender-se sobre a alma de Alfredo Oi. Possam também nossas preces, mostrando-lhe que há na terra seres que se interessam por sua sorte, aliviar os sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de resistir às vicissitudes da vida. Espíritos bons, cuja missão é aliviar os infelizes, tomai-o sob vossa proteção, inspirai-lhe o pesar pelo que fez e o desejo de progredir por novas provas, que saberá suportar melhor. Resp. Esta prece me faz chorar e, por isso, sou feliz. 11. Dissestes no início, agora estou salvo. Como conciliar estas palavras com o que dissestes depois, marcho para o suplício? Resp. E como entendeis a bondade divina? Eu não podia viver, era impossível. Credes que Deus não veja o impossível neste caso? Observação. Em meio a algumas respostas notavelmente sensatas, há outras, e esta é de seu números, que denotam neste espírito uma ideia imperfeita de sua situação. Isto nada tem de extraordinário, se pensarmos que ele morreu há poucos dias. 12. A São Luís, podeis dizer a sorte do infeliz que acabamos de invocar? Resp. A expiação e o sofrimento. Não há contradição entre as primeiras palavras desse infortunado e suas dores. Ele se diz feliz, feliz pela cessação da vida. E como ainda está preso aos laços terrenos, sente apenas a ausência do mal terreno, mas quando seu espírito elevar-se, os horizontes da dor, da expiação lenta e terrível desenrolar-se-ão diante dele o conhecimento do infinito, ainda velado aos seus olhos, ser-lhe-á ao suplício que entreviu. 13. Que diferença estabeleceis entre este suicídio e o da samaritana? Ambos se mataram de desespero e, no entanto, sua situação é bem diferente. Este se reconhece perfeitamente, fala com lucidez e ainda não sofre, ao passo que o outro não acreditava estar morto e desde os primeiros instantes sofria um suplício cruel, o de ter a impressão de sentir seu corpo em decomposição. Resp. Uma imensa diferença. O suplício de cada um desses homens reveste o caráter próprio de seu progresso moral. O último, alma fraca e alquebrada, suportou tanto quanto creu. Duvidou de sua força, da bondade de Deus, mas nem blasfemou nem amaldiçoou. Seu suplício interior, lento e profundo, terá a mesma intensidade da dor que sentiu o primeiro suicida. Apenas não é uniforme a lei de expiação. Nota: a narrativa do suicida da Samaritana foi publicada no fascículo de junho de 1858. 14. Aos olhos de Deus, qual o mais culpado e qual o que sofrerá o grande castigo, este que sucumbiu à sua fraqueza ou aquele que, por sua dureza, foi levado ao desespero? Resp. Seguramente o que sucumbiu pela tentação. 15. A prece que por ele dirigimos a Deus lhe será útil. Resp. Sim, a prece é um orvalho benfazejo. Jules Michel. Morto aos 14 anos, amigo do filho da médium, Sra. Costel, evocado 8 dias após a morte. 1. Evocação. Resp. Agradeço por me evocardes. Lembro-me de vós e dos passeios que nos fizestes dar no Parque Monceau. 2.
E que dizeis do vosso camarada Charles? Resp. Charles sente muito pesar por minha morte. Mas estou morto. Vejo, vivo, penso como antes, apenas não me posso tocar, nem reconheço nada do que me cerca. 3. Que vedes? Resp. Vejo uma grande claridade, meus pés não tocam o solo, deslizo, sinto-me arrastado. Vejo formas brilhantes e outras envoltas em branco, pressionam-me e me rodeiam, uns me sorriem, outros me metem medo com seus olhares negros. 4. Vedes a vossa mãe? Resp. Ah! Sim. Vejo minha mãe, minha irmã e meu irmão. Eles todos. Minha mãe chora muito. Gostaria de lhe falar como vos falo, ela veria que não estou morto. Como fazer, então, para consolar? Peço-vos que faleis de mim. Queria também que dissesseis a Charles que vou me divertir bastante ao vê-lo trabalhar. 5. Vedes o vosso corpo? Resp. Mas, claro, vejo-o lá, deitado, todo duro. Entretanto, não estou naquele buraco, uma vez que me encontro aqui. 6. Onde estais, então? Resp. Estou ali, junto de vossa mesa, à direita. Acho engraçado que não me vejais, eu vos vejo também. 7. O que sentistes quando deixastes o corpo? Resp. Não me lembro bem do que senti então, tinha muita dor de cabeça e via tudo quanto é tipo de coisas ao redor de mim. Estava completamente entorpecido, queria mover-me e não podia, as mãos estavam molhadas de suor e senti uma grande agitação em meu corpo. Depois nada mais senti e despertei bastante aliviado, não sofria mais e estava leve como uma pluma. Então me vi em meu leito e, contudo, não estava nele, vi toda a movimentação que faziam e fui para outra parte. 8. Como soubestes que eu vos chamava? Resp. Não me dou muita conta de tudo isto. Ouvi bem que há pouco me chamavas e vim imediatamente, porque, como dizia Charles, não sois enfadonha. Adeus, senhora, até mais ver. Voltarei a vos falar, não é verdade? Correspondência. Roma, 2 de março de 1861. Senhor, há cerca de 4 anos ocupo-me aqui das manifestações espíritas e tenho a felicidade de contar na família com um bom médium, que nos dá comunicações de ordem superior. Temos lido e relido o vosso livro dos Espíritos, que nos proporciona alegria e consolação, dando-nos as mais sublimes e admissíveis noções da vida futura. Se desta pudesse duvidar, as provas que tenho agora são mais que suficientes para consolidar a minha fé. Perdi pessoas que me eram muito caras e tenho a inapreciável felicidade de saber que elas são felizes e posso corresponder-me com elas. Dizer da alegria que por isso experimentei é inexprimível. A primeira vez que me deram sinais manifestos de sua presença, exclamei, então é verdade que nem tudo morre com o corpo. Eu vos devo, Senhor, o ter me dado essa confiança. Crede em minha eterna gratidão pelo bem que me fizestes, porque, malgrado meu, o futuro me atormentava. A ideia do nada era horrível e, fora do nada, só encontrava uma incerteza atormentadora. Nada de dúvida, agora, parece que renasci para a vida, todas as minhas apreensões se dissiparam e minha confiança em Deus voltou mais forte que nunca. Espero muito que, graças a vós, meus filhos não tenham os mesmos tormentos, pois são alimentados com as verdades que a razão crescente não pode neles senão fortificar-se. Todavia, faltava-nos um guia seguro para a prática. Se não temesse importunar-vos, desde muito já vos teria pedido conselhos da vossa experiência. Felizmente vosso livro dos médiuns veio preencher essa lacuna, e agora marchamos a passo mais firme, pois estamos prevenidos contra os escolhos que se podem encontrar. Estou enviando, Senhor, algumas amostras das comunicações que há pouco recebemos. Foram escritas em italiano e sem dúvida perderam na tradução. Apesar disto serei muito grato se me disserdes o que pensais delas,
Caso me favoreçais com uma resposta, será um encorajamento para nós. Peço-me desculpeis, Senhor, esta longa carta e crede no testemunho de simpatia do vosso devotado, Conde X. Nota: a profusão de matérias força-nos a adiar a publicação das comunicações transmitidas pelo Sr. Conde X, em cujo número algumas admiráveis. Extraímos somente as respostas seguintes, dadas por um dos espíritos que se lhe manifestaram. P. Conheceis o livro dos espíritos? Resp. Como os espíritos não conheceriam sua obra? Todos a conhecem. P. É muito natural em relação aos que nela trabalharam. Mas quanto aos outros espíritos? Resp. Há entre os espíritos uma comunhão de pensamentos e uma solidariedade que não podeis compreender, homens, que vos nutris no egoísmo e não vedes senão pelas estreitas janelas de vossa prisão. P. Trabalhastes nela? Resp. Não pessoalmente, mas sabia que devia ser feita e que outros espíritos, muito acima de mim, estavam encarregados dessa missão. P. Que resultados produzirá? Resp. É uma árvore que já lançou sementes fecundas em toda a terra. Essas sementes germinam, logo amadurecerão e em pouco tempo serão colhidos os frutos. P. Não é de temer oposição de seus detratores. Resp. Quando se dissipam as nuvens que obscurecem o sol, este brilha com mais vigor. P. Então essas nuvens serão dissipadas. Resp. Basta um sopro de Deus. P. Assim, em vossa opinião, o Espiritismo se tornará uma crença geral? Resp. Dizer universal. P. Entretanto, há homens que parecem muito difíceis de convencer. Resp. Há os que jamais o serão nesta vida, mas diariamente a morte os arrebata. P. Não virão outros em seu lugar, e que serão tão incrédulos quanto eles. Resp. Deus quer o triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro, assim como anunciou. É preciso que venha o seu reino, seus caminhos são impenetráveis. Mas crede bem que, para ele, querer é poder. P. Algum dia o Espiritismo será aceito aqui. Resp. Será aceito e florescerá. No mesmo instante o espírito dirige o lápis sobre a penúltima resposta e a sublinha com força. P. Qual pode ser a utilidade do Espiritismo para o triunfo do bem sobre o mal? Para isto não basta a lei do Cristo. Resp. Certamente esta lei bastaria, caso a praticassem. Mas, quantos o fazem? Quantos não têm da fé senão aparência? Assim, vendo Deus que a sua lei era ignorada e incompreendida e que, a despeito dessa lei, o homem vai se precipitando cada vez mais no abismo da incredulidade, quis dar-lhe uma nova marca de sua infinita bondade, multiplicando aos seus olhos as provas do futuro pelas manifestações brilhantes de que é testemunha, advertindo-os de todos os lados por esses mesmos que deixaram a terra e lhes vem dizer, nós vivemos. Em presença de tais testemunhos, os que resistirem não terão desculpa, espiarão sua cegueira e seu orgulho através de novas existências em mundos inferiores, que serão mais penosas, até que finalmente abram os olhos para a luz. Crede bem que, entre os que sofrem na terra, há muitos que espiam as existências passadas. P. Pode o Espiritismo ser olhado como uma lei nova? Resp. Não é uma lei nova. As interpretações que os homens deram da lei do Cristo têm gerado lutas que são contrárias ao seu espírito. Deus não quer mais que a lei de amor seja um pretexto de desordem e de lutas fratricidas. Exprimindo-se sem rodeios e sem alegorias, o Espiritismo está destinado a restaurar a unidade da crença. É, pois, a confirmação e o esclarecimento do cristianismo, que é e será sempre a lei divina, a que deve reinar em toda a terra, cuja propagação vai tornar-se o mais fácil por este poderoso auxiliar. Ano 4, maio de 1861, número 5. Fenômenos de transporte. Esse fenômeno é, sem contradita,
Um dos mais extraordinários entre os apresentados pelas manifestações espíritas e, também, um dos mais raros. Consiste no transporte espontâneo de um objeto que não existe no local em que nos encontramos. Nós já o conhecíamos há muito tempo, por ouvir dizer, mas como há pouco nos foi dado testemunhá-lo, podemos agora dele falar com conhecimento de causa. Digamos, primeiramente, que é um dos que mais se prestam à imitação. Em consequência, faz-se necessário que nos guardemos contra a trapaça. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação, no caso de experiências desse gênero, mas, sem se haver com gente do ofício, poder-se-ia facilmente ser enganado por uma hábil manobra. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que se produzem os fatos. Enfim, no conhecimento esclarecido do espiritismo, único que pode fazer descobrir o que seria suspeito. Dissemos que o fenômeno é um dos mais raros e, menos que os outros, talvez não se produza à vontade e no momento certo. Algumas vezes, embora raramente, pode ser provocado, mas na maioria das vezes é espontâneo. Portanto, quem quer que se vanglorie de obtê-lo à vontade e à hora marcada pode, sem temor, ser taxado de ignorante e suspeito de fraude, principalmente se nele se misturar o menor motivo de interesse material. Um médium que tirasse um proveito qualquer de sua faculdade pode realmente ser médium, mas como essa faculdade está sujeita a intermitências, e os fenômenos dependem exclusivamente da vontade dos espíritos, que não se submetem ao nosso capricho, resulta que o médium interessado, para não se atrapalhar ou para produzir mais efeito, conforme as circunstâncias, chama a astúcia em seu auxílio, porque, para ele, é preciso que o espírito haja de qualquer maneira, caso contrário este é substituído pela esperteza do médium, que por vezes se oculta sob os mais simples disfarces. Feitas estas reflexões preliminares, que tiveram por fim pôr em guarda aos observadores, vamos voltar ao nosso assunto. Mas, antes de falar do que nos concerne, julgamos dever relatar a carta seguinte, que nos foi enviada de Orleans, a 14 de fevereiro último. Senhor, é um espírita convicto que vos escreve esta carta. Os fatos que ela relata são raros, devem servir ao bem de todos e já levaram a convicção a várias pessoas que nos cercam e que os testemunharam. O primeiro fato passou-se em 1º de janeiro de 1861. Uma de minhas parentas, que possui em supremo grau a faculdade mediúnica e que a ignorava completamente antes que eu lhe tivesse falado do espiritismo, via algumas vezes sua mãe, mas tomava o fato como uma alucinação e tratava de evitar. No dia 1º de janeiro último, por volta das 3 horas da tarde, viu-a novamente. O sobressalto que ela e o marido experimentaram, embora este nada visse, impediu-a de se dar conta de seus movimentos. Alguns minutos depois, entrando novamente nesse aposento, seu marido viu sobre a mesa um anel, que a esposa reconheceu perfeitamente como sendo o anel da mãe dela, que a própria filha havia posto no dedo da genitora quando da morte desta última. Alguns dias mais tarde, como aquela senhora sofresse de uma sufocação, a que era sujeita, aconselhei a seu marido que a magnetizasse, o que ele fez. Ao cabo de 3 minutos, ela adormeceu profundamente e a lucidez foi perfeita. Então ela disse ao marido que sua mãe lhe havia trazido o anel para lhe provar que está com eles e que vela por eles. Seu marido lhe pergunta se ela vê a filha morta há 8 anos, com 2 anos de idade, e se esta lhe pode trazer uma lembrança. A sonâmbula responde que ela está lá, assim como a mãe de seu marido, que no dia seguinte lhe trará uma rosa e que ele a encontrará sobre a escrivaninha. O fato realizou-se. A rosa murcha estava acompanhada de um papel, sobre o qual estavam escritas estas palavras: a meu querido papai. Laura. 2 dias depois, sono magnético,
O marido pergunta se poderia receber cabelos de sua própria mãe. Seu desejo é executado no mesmo instante. Os cabelos estão sobre a lareira. Depois, 2 cartas foram escritas espontaneamente pelas 2 mães. Chego a fatos que se passaram em minha casa. Após um estudo sério de vossas obras sobre o Espiritismo, veio-me a fé, sem que tivesse visto um único fato. O livro dos médiuns me havia incitado a tentar escrever, mas sem nenhum resultado. Persuadido de que nada obteria sem a presença da pessoa da qual falei acima, pedi-lhe que viesse ao LEMS, assim como o marido. Segunda-feira, 11 de fevereiro, às 10 horas da noite, sono magnético e êxtase. Ela vê junto de si e de nós os espíritos que acompanham e tinham prometido acompanhá-la. Pergunto se eu seria médium escrevente. Ela responde, sim, dentro de 15 dias. Acrescenta que no dia seguinte escreverá por intermédio de sua mãe para convencer um de meus amigos, rogando-me que o traga comigo. No dia seguinte, 12, às 8 horas da manhã, sono, perguntamos se lhe devemos dar um lápis. Não, disse ela, minha mãe está perto de ti, escreve, sua carta está sobre a lareira. Vou até lá e encontro um papel dobrado, contendo estas palavras, crede e orai. Estou convosco. Isto é para vos convencer. Disse-me ainda que nessa noite eu poderia tentar escrever, com sua mão posta sobre a minha. Eu não ousava esperar tal resultado. Entretanto, escrevi estas palavras, crede, vou voltar, não esqueçais o magnetismo, não demoreis muito tempo. Minha parentada devia partir no dia seguinte. À noite escrevemos isto. A ciência espírita não é uma brincadeira, é verdadeira. O magnetismo pode conduzir a ela. Orai e invocai aqueles que o coração vos disser. Não fiqueis mais por muito tempo. Catherine. Era o nome de sua mãe. Ordenaram-me várias vezes que vos escrevesse estes fatos. Fui até censurado por não havê-lo feito antes. Aliás, ela me disse que poderíeis ter a prova do que vos digo. E que sua própria mãe iria vos confirmar os fatos, se a chamasseis. Recebei, etc. Esta carta relata 2 fenômenos notáveis, o dos transportes e da escrita direta. A propósito, faremos uma observação essencial, é que, quando o marido e a mulher obtiveram os primeiros resultados, estavam sós, preocupados com o que lhes pudesse acontecer e não tinham o menor interesse em se enganarem mutuamente. Em segundo lugar, o transporte do anel, que havia sido enterrado com a mãe, é um fato positivo que não podia ser resultado de uma trapaça, pois não se brinca com essas coisas. Vários fatos da mesma natureza nos foram relatados por pessoas que gozam da nossa inteira confiança, e que se passaram em circunstâncias também autênticas, mas eis um de que fomos 2 vezes testemunha ocular, assim como vários membros da sociedade. A senhorita VB, jovem de 16 ou 17 anos, é excelente médium escrevente e ao mesmo tempo sonâmbula muito clarividente. Durante o sono ela vê principalmente o espírito de um de seus primos, que por diversas vezes já lhe havia trazido diferentes objetos, entre os quais anéis, bombons em grande quantidade e flores. É sempre necessário que ela esteja adormecida cerca de 2 horas antes da produção do fenômeno. A primeira vez que assistimos a uma manifestação do gênero, houve o transporte de um anel que lhe foi colocado na mão. Para nós, que conhecíamos a jovem e seus pais, gente muito honesta, não havia nenhum motivo de dúvida. No entanto, confessamos que, para os estranhos, a maneira pela qual isto se passou era pouco concludente. O mesmo não ocorreu na outra sessão. Após 2 horas de sono prévio, durante as quais a jovem sonâmbula ocupou-se de coisas muito interessantes, conquanto estranhas ao nosso objetivo, o espírito apareceu-lhe com um ramo de flores, visível apenas para ela. Não foi senão após muito tempo, estimulado por ardente desejo e provocado por incessantes pedidos, que o espírito fez cair a seus pés um ramo de essa-flor. A moça não se deu por satisfeita, o espírito tinha ainda algo que ela queria,
Novas súplicas durante cerca de meia hora, depois do que um maço de violetas, envolvidas por musgo, apareceu no soalho. Algum tempo depois um bombom, grande como um punho, caiu ao seu lado. Pelo gosto reconheceram tratar-se de conserva de abacaxi, que parecia ter sido amassada nas mãos. Tudo isto durou cerca de uma hora e, durante esse tempo, a sonâmbula esteve constantemente isolada de todos os assistentes. Seu próprio magnetizador manteve-se a grande distância. Nós estávamos colocados de maneira a não perder de vista um único movimento, e declaramos sinceramente que não houve a menor coisa suspeita. Nessa sessão espírito, que se chama Leon, prometeu vir à sociedade para dar as explicações que lhe fossem pedidas. Evocamo-lo na sessão da sociedade, de 1º de março, simultaneamente com o espírito da senhora Catherine, que se havia manifestado em Orleans. Eis a conversa que se seguiu. 1. Evocação da senhora Catherine. Resp. Estou presente e pronta a responder. 2. Dissestes a vossa filha e a vossa parenta de Orleans que viríeis confirmar aqui os fenômenos que elas testemunharam. Ficaremos muito contentes se recebermos vossas explicações a respeito. A princípio, eu perguntaria com que objetivo insististes tanto para que me escrevessem relatando esses fatos. Resp. O que eu disse, estou pronta a fazê-lo, pois a vós é que mais se deve instruir. Eu havia dito a meus filhos que vos comunicassem essas provas, tendo em vista a propagação do espiritismo. 3. Há poucos dias fui testemunha de fatos análogos e vou pedir ao espírito que os produziu a gentileza de vir. Tendo podido observar todas as fases do fenômeno, espero dirigir-lhe várias perguntas. Peço que vos unais a ele para completar as respostas, caso necessário. Resp. Farei o que me pedis, com os dois haverá mais clareza e precisão. 4. Evocação de Leon. Resp. Eis-me pronto a cumprir a promessa que vos fiz, Senhor. Observação. Muito frequentemente os espíritos se excimem de nossas fórmulas de polidez. Este oferece a particularidade de servir-se sempre da palavra Senhor, toda vez que o evocamos. 5. Peço-nos digais por que esses fenômenos só se produzem durante o sono magnético do médium. Resp. Isto se deve à natureza do médium. Os fatos que produzo, quando o meu está adormecido, poderiam igualmente produzir-se em estado de vigília. 6. Por que fazeis esperar tanto tempo o transporte de objetos e por que citais a cobiça do médium, exasperando seu desejo de obter o objeto prometido? Resp. Esse tempo é-me necessário para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, é apenas para divertir os presentes e a sonâmbula. 7. Eu tinha pensado que a excitação poderia produzir mais abundante emissão de fluidos da parte do médium e facilitar a combinação necessária. Resp. Vós vos enganastes, Senhor. Os fluidos que nos são necessários não pertencem ao médium, mas ao espírito e, em certos casos, pode-se mesmo prescindir-se deles, e o transporte ocorrer imediatamente. 8. A produção do fenômeno se deve à natureza especial do médium. Poderia dar-se por outros médiums com mais facilidade e presteza. Resp. A produção se deve à natureza do médium e só pode realizar-se com outro de natureza correspondente. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos, correspondendo muitas vezes com o mesmo médium, nos é de grande valia. 9. A natureza do médium deve corresponder à natureza do fato ou do espírito. Resp. Faz-se mister que corresponda à natureza do fato, e não à do espírito. 10. A influência das pessoas presentes tem algum significado? Resp. Quando há incredulidade e oposição, podem prejudicar bastante. Preferimos fazer nossas provas com crentes e pessoas versadas no espiritismo, mas com isso não queremos dizer que a má vontade possa paralisar-nos completamente. 11. Aqui só há crentes e pessoas muito simpáticas.
Há algum empecilho em que o fato ocorra? Resp. Sim, aquele para o qual não estou preparado nem disposto. 12. Estarias num outro dia? Resp. Sim. 13. Poderíeis fixá-lo? Resp. Um dia em que nada me pedirdes eu virei de improviso surpreender-vos com um bonito ramo de flores. 14. Talvez haja pessoas que preferissem bombons. Resp. Se há gastrônomos, também podem ser contentados. Creio que as mulheres, que não desdenham das flores, gostarão ainda mais dos bombons. 15. A senhorita VB precisará ficar em estado sonambúlico. Resp. Farei o transporte com ela desperta. 16. Onde pegastes as flores e os bombons que transportastes? Resp. As flores eu as colho nos jardins, onde me agradam. 17. Mas, e os bombons? O comerciante não lhes nota falta. Resp. Eu os pego onde me apraz. O comerciante nada percebe, porque ponho outros no lugar. 18. Mas os anéis têm um valor. Onde os pegastes? Isto não prejudica aqueles de quem os tirastes. Resp. Tirei-os de lugares de todos desconhecidos, e de modo que ninguém possa sofrer qualquer prejuízo. 19. É possível trazer flores de outro planeta? Resp. Não, a mim não é possível. 20. Outros espíritos o poderiam? Resp. Sim, há espíritos mais elevados do que o que podem fazê-lo. Quanto a mim, não posso encarregar-me disto. Contentai-vos com o que vos trago. 21. Poderíeis trazer flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Resp. Desde que sejam da Terra, posso. 22. Como introduzistes esses objetos outro dia, já que a sala estava fechada? Resp. Fi-los entrar comigo, por assim dizer envoltos em minha substância. Quanto a vos falar mais longamente, isto não é explicável. 23. A senhora Caterine, considerando-se que o anel que trouxestes à vossa filha estava enterrado convosco, como obtivestes? Resp. Retirei-o da terra e o trouxe à minha filha. 24. A Leon, como tornastes visíveis esses objetos que, um instante antes, eram invisíveis? Resp. Tirei a matéria que os envolvia. 25. Poderíeis fazer desaparecer esses objetos que transportastes e os transportar novamente? Resp. Assim como os trouxe, posso levá-los à vontade. 26. Ontem. O espírito retifica escrevendo, quarta-feira, exatamente, quarta-feira o médium vos viu tomar uma tesoura e cortar flores de laranjeira no ramalhete que está em seu quarto. Realmente tiveste necessidade de um instrumento cortante para isso? Resp. Absolutamente, eu não tinha tesoura, mas me fiz ver assim para que ficassem bem certos de que era eu quem as tirava. 27. Mas o buquê estava sob um globo de vidro. Resp. Oh! Eu bem podia tirar o globo. 28. Tiraste o globo? Resp. Não. 29. Não compreendemos como isto pode acontecer. Credes que um dia chegaremos a ter a explicação desse fenômeno? Resp. Em pouco tempo mesmo, não apenas o cremos, temos certeza. 30. Quem acaba de responder? Leon ou a senhora Caterine? Resp. Nós dois. 31. A produção do fenômeno dos transportes vos causa alguma aflição, um embaraço qualquer? Resp. Não nos causa nenhuma dificuldade, quando temos permissão, mas poderiam causar, e grandes, se quiséssemos produzir efeitos sem que, para isto, estivéssemos autorizados. 32. Quais as dificuldades que encontrais? Resp. Nenhuma outra senão as más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. 33. Como trazeis o objeto? Segurais com as mãos? Resp. Não, nós o envolvemos em nós. 34. Traríeis com a mesma facilidade um objeto de peso considerável,
de 50 quilos, por exemplo. Resp. O peso nada representa para nós. Trazemos flores porque isto talvez seja mais agradável do que um peso volumoso. 35. Por vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que se poderia atribuir aos espíritos. Resp. Isto acontece frequentemente, muito mais do que pensais. Tal ocorrência poderia ser remediada se pedíssemos ao espírito para restituir o objeto desaparecido. 36. Há efeitos que são considerados como fenômenos naturais e que sejam devidos à ação de certos espíritos. Resp. Vossos dias estão repletos de fatos que não compreendeis, porque não pensastes neles, mas que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. 37. Entre os objetos transportados, não se encontram alguns que podem ser fabricados pelos espíritos, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que estes imprimem ao fluido ou ao elemento universal. Resp. Não por mim, pois para isso não tenho permissão, só um espírito elevado pode. 38. Um objeto feito de tal maneira poderia ter estabilidade e tornar-se um objeto de uso. Se um espírito me fizesse uma tabaqueira, por exemplo, poderia servir-me dela? Resp. Poderia ter, se o espírito quisesse. Mas, também, poderia ser apenas para vista e desvanecer-se ao cabo de algumas horas. Observação. Pode-se classificar na categoria dos fenômenos de transporte os que se passaram na rua de Snoers e que relatamos na revista do mês de agosto de 1860, com a diferença de que, neste último caso, são produzidos por um espírito malévolo, que apenas deseja causar perturbação, enquanto nos fenômenos aqui tratados são espíritos benevolentes que procuram ser agradáveis e testemunhar simpatia. Nota: sobre a teoria da formação espontânea dos objetos, vídeo Livro dos Médiuns, capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Conversas familiares de além-túmulo. O Dr. Glass. Nascido em Lyon, morto em 21 de fevereiro de 1861 com 35 anos e meio de idade. Sociedade Espírita de Paris, 5 de abril de 1861. O Sr. Glass era um espírita fervoroso. Sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade, cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá o espiritismo. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas, e um acidente, inicialmente desconhecido, abreviaram-lhe a existência. Foi evocado a pedido de seu pai. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 2. Ficaríamos muito contentes de nos entreter convosco, inicialmente para condescender ao desejo do Senhor vosso Pai e de vossa esposa e, depois, porque, considerando o estado dos vossos conhecimentos, esperamos deles aproveitar-nos. Resp. Desejo que esta comunicação seja, para os que me pranteiam, uma consolação, e para vós, que me evocais, um objeto de estudos instrutivos. 3. Parece que sucumbistes a uma moléstia cruel. Poderíeis dar-nos algumas explicações sobre a sua natureza e a sua causa? Resp. Hoje vejo claramente que minha doença era toda moral e terminou por me extinguir dolorosamente o corpo. Quanto a me estender longamente sobre os meus sofrimentos, ainda os tenho bem presentes para não os recordar. Um trabalho obstinado, aliado a uma contínua agitação do cérebro, foi a verdadeira fonte do meu mal. Observação: esta resposta é confirmada pela seguinte passagem da carta de seu pai. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas, e um acidente, inicialmente desconhecido, abreviaram sua existência. Esta carta não tinha sido lida antes da evocação, e nem o médium nem os assistentes conheciam o fato. 4. Também parece que vossas crenças vos auxiliaram a suportar o sofrimento com coragem, pelo que vos felicitamos. Resp. Eu tinha em mim a consciência de uma vida melhor, isto diz tudo. 5.
Essas crenças contribuíram para apressar o vosso desprendimento. Resp. Infinitamente, uma vez que as ideias espiritualistas que se podem ter sobre a vida são puras